Bem-vindos ao O Debate. Sabe, quando a gente pensa na postura de um cirurgião diante de uma doença grave, a gente espera uma precisão implacável. Uhum. Aquela frieza clínica, né? Exato, o médico ele não faz acordos com o tumor. Ele olha para o raio-x, identifica a ameaça e a trata como algo que precisa ser completamente erradicado. A oposição é absoluta, não existe negociação. É uma mentalidade perfeitamente binária. Sabe, para que o corpo sobreviva, o inimigo precisa ser eliminado. O foco é totalmente técnico e focado na cura. Isso. Mas a grande questão que nos traz à nossa mesa hoje é o que acontece quando a gente tenta transpor essa mesma lógica clínica para o campo das ideias. Nossa, aí complica bastante. Pois é, como você mantém uma oposição absoluta àquilo que você considera, digamos, uma doença espiritual, mas ao mesmo tempo preserva um respeito irrestrito e inegociável pela dignidade do paciente? Preparando a nossa discussão, eu me debrucei sobre um material bem específico. A lição 8, que se chama A Evangelização dos Grupos Religiosos, com comentários de Cláudio Honor de Andrade. E vale a pena pontuar que essa obra carrega o copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E o que a gente tem nessas páginas é um ponto de tensão intelectual que beira o paradoxo. Sem dúvida nenhuma, é um texto que exige do leitor e de nós mesmos aqui uma ginástica conceitual e sociológica, assim, imensa. O material apresenta, de forma muito clara, uma visão de exclusivismo teológico inegociável. A premissa central é que apenas o cristianismo oferece salvação, e que outras visões de mundo são falhas ou perigosas. No entanto, e aqui está o fascínio da coisa, o mesmo texto exige uma postura de extremo respeito diplomático, tolerância civil e não agressão no contato com essas outras crenças. Uhum. Então a nossa questão central hoje é genuinamente possível manter um respeito relacional profundo quando a sua premissa teológica fundamental classifica a fé do outro como mito ou uma idolatria? A minha perspectiva, já adiantando, é que sim, o texto oferece um modelo pragmático de engajamento pluralista, provando que convicções exclusivistas podem sim coexistir com a caridade intelectual. Entendi. Mas, eu já venho de um lugar completamente diferente nessa leitura. Para mim, a estrutura desse material revela um respeito puramente instrumental. Instrumental. É uma tolerância tática, sabe? Uma estratégia de marketing de conversão que, no fundo, mascara uma incapacidade estrutural de validar a complexidade e a beleza do pensamento religioso divergente. Vamos descompactar isso, então, porque a razão pela qual eu defendo esse material como um exemplo de maturidade ética é exatamente o contexto em que ele opera. Estamos falando de uma tradição de verdade absoluta que recusa as armadilhas do radicalismo. Uhum. Voltando àquela minha metáfora do cirurgião, o texto ensina ao praticante a odiar a doença, mas a amar e proteger o paciente. E a evidência disso no material é contundente. O autor adverte contra, qualquer depreciação de outras religiões. Certo, ele fala sobre isso mesmo. Sim, há um anexo no texto, Subsídio Ensinador Cristão, que condena de forma explícita a ideia de uma guerra santa. Ele até usa uma imagem muito vívida, dizendo que ninguém gostaria que alguém entrasse na sua igreja para quebrar o púlpito a machadadas. Então a gente não deve fazer isso com o espaço sagrado do outro. É uma regra de ouro básica, né? Exato. E para um grupo com premissas exclusivistas, proibir a agressão e focar nessa regra de ouro da empatia humana não é apenas uma tática, é um avanço ético, colossal. Olha, eu entendo por que você vê dessa forma e eu concordo plenamente que não quebrar coisas a machadadas é o mínimo civilizatório. Mas vamos olhar por outro ângulo, tá? Vamos lá. Quando a gente analisa a fundo a arquitetura argumentativa do texto, esse respeito opera como uma estratégia de relações públicas. Ele é completamente desprovido de humildade intelectual. Veja bem como o autor prepara o terreno na seção sobre os mitos da religião. Para justificar a tese de que nem todas as religiões são boas, ele não escolhe debater com as grandes tradições filosóficas ou com o misticismo contemplativo.
O que ele faz? Ele cria espantalhos retóricos assustadores. O texto invoca imediatamente os amonitas queimando crianças em sacrifício a Moloque e os desregramentos no culto a Baal-Peor. Isso é uma falsa equivalência extrema. É o que a gente chama de envenenar o poço, sabe? Como assim envenenar o poço? É que, ao associar a categoria genérica de outras religiões ao sacrifício literal de bebês na antiguidade, o texto legitima na mente do leitor uma repulsa inerente por qualquer coisa fora do seu próprio escopo. Aí eu te pergunto, que coerência existe em pedir respeito relacional na prática quando o arcabouço teórico que você acabou de ensinar classifica sistemas enormes, como o próprio catolicismo romano, como estando presos à idolatria? Entendo. O respeito tático de não quebrar um altar, não equivale a respeitar a capacidade intelectual do outro. Espera, deixa-me ver se eu entendi o seu ponto central aí. Você está dizendo que a instrução prática de não atacar o outro não é um ato genuíno de amor, mas sim uma tática de fachada porque a base teórica continua sendo agressiva? Exatamente. A intenção por trás da ação é o problema. Mas, lendo o texto, a sensação que me dá é de uma preocupação moral bem autêntica com o bem-estar humano, sabe? Os exemplos do Antigo Testamento sobre Moloque não estão lá para dizer que o seu vizinho budista sacrifica crianças. Eles estabelecem um limite moral objetivo. Eles servem para quebrar aquela premissa moderna de que toda religião é inofensiva. Mas é um recurso muito extremo, não acha? Pode parecer, mas é didático. Mas eu quero focar na sua crítica sobre a tática, porque isso nos leva ao nosso primeiro grande ponto de contenção hoje, a natureza desse respeito. Quando o texto avança para as diretrizes práticas sobre como lidar com muçulmanos e católicos, ele é muito cirúrgico. As instruções são claras, tipo, não ofenda Maria, nem os santos, não ofenda Maomé. Sim, ele é bem específico. Isso não é um utilitarismo vazio. Quem está nos ouvindo agora e convive com familiares de diferentes religiões sabe exatamente o peso prático disso. A linha entre respeitar a pessoa e tolerar a crença não é só um debate teológico de acadêmicos. É o jantar de Natal de muita gente, né? Com certeza. O famoso pavê da discórdia. Exatamente. O texto demonstra entender que a agressão destrói a ponte da comunicação humana. Desrespeitar o símbolo sagrado do outro é desrespeitar a humanidade do outro. Esse argumento é forte. Mas você já parou para pensar na motivação declarada no próprio texto? O material alerta que precisamos adotar a abordagem certa para, e aqui eu vou até citar, o nosso trabalho não redunde em fracasso. Certo. O respeito orientado ali não nasce do reconhecimento de que, digamos, a mística islâmica tem um valor intrínseco. Ele nasce da constatação muito pragmática de que ofender espanta o cliente. É um funil de vendas ideológico. Funil de vendas? Isso é um pouco duro. Mas olha a sequência lógica. A instrução para não ofender Maomé é imediatamente seguida da diretriz, e cito novamente: todavia, não deixe de proclamar-lhes a supremacia de Cristo. Em outras palavras, a diplomacia serve apenas para baixar a guarda do interlocutor, e aí, no momento certo, você afirma a sua própria supremacia. Entendo o motivo de você pensar assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. Será que o verdadeiro pluralismo numa sociedade democrática exige que a gente valide o conteúdo da crença do oponente? Eu argumentaria fortemente que não. Elabora isso. O pluralismo civilizado exige apenas que validemos o direito humano inalienável do oponente de sustentar sua fé sem ser submetido à coerção ou ao escárnio. O texto defende exatamente essa tolerância moderna. Você pode intimamente achar que a crença do seu vizinho é um erro teológico colossal e ainda assim defender com unhas e dentes o direito dele de não ser ridicularizado. Isso não é falsidade. É a própria definição de convivência civil. É uma distinção filosófica elegante, eu admito. A tolerância política realmente não exige validação de conteúdo. Mas estamos falando de diálogo religioso aqui, não apenas de não se agredirem na rua. Se o material falha em aplicar um respeito que vá além da superfície, se é apenas para não fracassar na conversão, isso nos obriga a olhar para a raiz do método deles.
como o texto propõe que esse contato inicial aconteça, afinal? E é aí que entra o coração da estratégia que a gente vê no material. O texto evoca um dos modelos mais brilhantes de engajamento intercultural da antiguidade, que é o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, no Areópago. Sim, o famoso discurso. Tente imaginar a cena. Paulo, um judeu monoteísta super rigoroso, está cercado por estátuas pagãs, panteões e filósofos estoicos. E em vez de entrar ali condenando a cultura, ele procura uma ponte. Ele encontra um altar com a inscrição "Ao Deus Desconhecido" e usa isso como seu ponto de partida. Ele valida o anseio daquela cultura. Uhum. O que o texto está ensinando aos seus leitores é que a abordagem correta não é destruir a visão de mundo do outro, mas mapear pontos de contato, verdades parciais e aspirações comuns, para, a partir dali, construir o diálogo. É uma antropologia maravilhosa na minha visão. É um ponto fascinante, de verdade. E a história de Atenas realmente é um pináculo de caridade intelectual na Bíblia. Paulo até citou poetas gregos no Areópago. Mas a mecânica de como o nosso material aplica isso hoje é muito diferente. O texto base exige o modelo de Atenas na teoria, mas na prática ele cai em um reducionismo bem severo. Como assim? Onde você enxerga esse reducionismo? Olha para a seção onde os autores avaliam o islamismo, por exemplo. Onde está o ponto de contato do Deus desconhecido ali? Onde está a menção à riquíssima poesia sufi, ou a tradição de submissão radical à vontade divina, ou até a profunda reverência que o Islã tem pelos profetas? Entendi onde você quer chegar. Não há. Em vez de encontrar beleza, o texto reduz mais de 1000 anos de teologia complexa a um formato engessado. Foca só nos 5 pilares e na ideia de uma balança que pesa boas e más ações no dia do julgamento. O material espreme a fé islâmica até que ela pareça um mero sistema contábil de obras. E por que fazem isso? Para criar contraste. Exato, porque precisam criar um contraste didático fácil com a doutrina cristã da graça. Eles reduzem a tradição alheia a uma caricatura para que a própria solução pareça mais brilhante. Confesso que não estou nem um pouco convencido por essa linha de raciocínio, sabe? Por que não? Porque a redução que você chama de caricatura não é fruto de má fé intelectual. É uma necessidade de diagnóstico profundo. Sim, o Islã tem misticismo, poesia, caridade. Mas o que o texto está tentando evidenciar é a diferença soteriológica central, ou seja, como a salvação funciona na engrenagem de cada religião. Ao focar na balança de boas ações, o autor vai direto ao nervo exposto da diferença entre as fés. A distinção mecânica entre tentar alcançar Deus pelo próprio esforço humano, que são as obras, versus receber a salvação como um dom divino e merecido, a graça. Se você não explica esse abismo estrutural, a conversa vira apenas uma troca de poesias genéricas. Mas será que é só poesia genérica? O ponto é que isso nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto de debate hoje, que eu considero o mais engenhoso do texto. A maneira como eles definem o que é, afinal, religião. Chegamos ao malabarismo semântico. Malabarismo. Sim, esse é, sociologicamente, o aspecto mais problemático do material para mim. O texto caminha sobre uma corda bamba conceitual impressionante. No início, eles fazem uma análise antropológica muito correta. Eles admitem que a religiosidade é intrínseca ao ser humano e que a racionalidade moderna não conseguiu apagá-la. Eles classificam todas as outras fés sob esse grande guarda-chuva da busca religiosa. Correto. Mas, de repente, quando vão definir o seu próprio sistema, o cristianismo, eles acionam uma espécie de cláusula de escape. O material diz literalmente que aceitar Jesus não faz da pessoa um religioso e que o cristianismo é um relacionamento, isolando-o de qualquer outra seita ou religião. E qual é o problema fundamental dessa distinção para você? O problema é que isso é uma manobra de imunidade diplomática. Do ponto de vista histórico e acadêmico, o cristianismo possui ritos, hierarquias, dogmas e liturgias. É, por definição, uma religião. Quando você altera a definição do dicionário a seu próprio favor, dizendo tipo, vocês têm religião, nós temos um relacionamento,
você não está vencendo o debate de forma justa. Você acha desonesto? Você está apenas se retirando da categoria que você mesmo se propôs a criticar. É impossível ter um diálogo honesto se uma das partes se recusa a sentar na mesma mesa conceitual que a outra. A sua frustração com a taxonomia é bem compreensível para quem analisa o fenômeno de fora, sabe? De um prisma puramente sociológico. Mas a defesa que o texto faz dessa distinção não é um truque retórico. Ela tem raízes etimológicas e teológicas gravadas no próprio texto bíblico, especificamente na carta de Tiago, no capítulo 1. O autor explora os termos originais em grego para religião, que são terescos e tereskeia, que se referiam primariamente ao cumprimento de ritos puramente externos. E aqui eu te proponho uma analogia. Sou todo ouvidos. A diferença que o texto tenta estabelecer com a palavra terescos é basicamente a diferença entre você preencher a sua declaração de imposto de renda e você escrever uma carta de amor. Nossa, essa é nova. Pensa bem. Ambas as ações exigem que você sente, pegue uma caneta e coloque informações em um pedaço de papel. Alguém olhando de fora, digamos um sociólogo extraterrestre, diria: eles estão fazendo a mesma coisa. Mas a motivação interna muda completamente a natureza do ato. A intenção dita a regra. Exato. Uma é uma obrigação legal, mecânica, feita para apaziguar um sistema e evitar punição. A outra transborda de uma conexão viva, relacional. Quando o material diz que não é uma religião no sentido tradicional, ele está rejeitando a ideia de que a fé é um imposto de renda cósmico. O foco não é o rito que tenta comprar o favor de Deus, mas uma transformação interna que leva o indivíduo a cuidar de órfãos e viúvas, como o texto bíblico demanda. Olha, a analogia da carta de amor é brilhante, de verdade. Ilustra muito bem o que o autor tentou transmitir, mas a minha objeção se mantém firme e forte. Por quê? Porque absolutamente todas as grandes religiões do mundo afirmam exatamente a mesma coisa sobre si mesmas. Se você ler os profetas do Antigo Testamento no judaísmo, eles condenam violentamente o sacrifício de animais quando não há justiça social e cuidado com o pobre. O budismo zen gasta volumes e volumes inteiros diferenciando o ritualismo vazio da verdadeira iluminação interna. Entendo, há paralelos. O próprio Islã alerta continuamente contra a oração mecânica que não seja acompanhada por um coração verdadeiramente submisso. Então, dizer algo tipo, nós temos a carta de amor e vocês têm apenas o imposto de renda, revela uma falta de familiaridade assustadora com a experiência mística autêntica que nutre bilhões de pessoas em outras tradições. O material até reconhece a fome espiritual da humanidade, mas se recusa a reconhecer o valor nutricional que os outros encontram em suas próprias mesas. Mas, se eu puder desafiar essa sua premissa um pouquinho. Se nós aceitarmos a sua visão e nivelarmos todas as crenças sob esse guarda-chuva bonito e genérico da experiência mística autêntica, nós não corremos o risco de diluir completamente aquilo que torna cada religião única? Diluir como? A precisão conceitual do autor não é arrogância, é clareza de identidade. Chamar o cristianismo apenas de mais uma manifestação do impulso religioso genérico obscurece a afirmação mais radical que ele faz. A ideia escandalosa de que o Criador do universo não exigiu que o ser humano subisse até ele através de ritos, mas que ele próprio desceu, se fez matéria e resolveu o problema da falha humana na cruz. Lembra do argumento lógico central do material? Sobre a morte de Cristo, e a necessária. A partir do momento em que você iguala as categorias, a cruz perde o seu peso dramático. A diferenciação semântica protege a gravidade dessa mensagem num mundo onde tudo corre o risco de virar uma geleia relativista. É uma demarcação de território claríssima, concordo. E do ponto de vista da consistência interna da dogmática deles, faz total sentido. Mas o preço que se paga por essa demarcação da forma metodológica como é desenhada no material é muito alto. Qual seria o preço? A perpetuação dessa postura faz com que a verdadeira vulnerabilidade intelectual seja extirpada do processo de diálogo. Você não entra no diálogo interreligioso para descobrir se, talvez, o outro compreenda uma faceta de Deus que você ignorou. Você entra com o diagnóstico fechado.
É um monólogo extremamente educado, polido e não violento, sim, mas ainda assim, no fundo, apenas um monólogo. É um ponto válido. O que nos encaminha perfeitamente para pensarmos no saldo prático de tudo isso que a gente discutiu. Reavaliando a nossa troca hoje, a minha posição se fortalece na crença de que este material oferece um roteiro vital e até urgente para a coexistência civil no nosso século. Ele entrega meio que a quadratura do círculo, ensina como uma pessoa pode manter convicções exclusivistas inabaláveis, a certeza absoluta na sua narrativa de salvação, enquanto engaja com o diferente através de uma não agressão radical. O foco em evitar a depreciação e focar na dignidade humana é o máximo de maturidade política que podemos pedir a um grupo dogmático num mundo plural. E da minha parte, o resumo prático é que essa tolerância, por mais que evite a violência aberta, o que, sejamos honestos, já é um alívio imenso na nossa história humana, ela continua sendo um verniz. É uma paciência utilitária. Um verdadeiro encontro de horizontes exige a premissa de que temos algo a aprender com a alteridade. Quando as regras do jogo ditam que todas as outras respostas são fundamentalmente falhas ou ilusórias, o diálogo vira apenas uma antessala para a catequese. Apesar dessa nossa fricção clara sobre os métodos, acho que há um ponto de convergência inegável entre as nossas perspectivas hoje, algo que o próprio autor capturou perfeitamente na introdução do estudo: o fracasso do secularismo puro. O material acerta em cheio ao notar que o avanço tecnológico, a ciência e o racionalismo não extinguiram o anseio humano pelo transcendente. Nisso eu concordo plenamente com o texto. É muito astuto, por exemplo, como eles incluem os ateus na lista de grupos a serem compreendidos, sabe? Tratando a própria rejeição da religião formal como uma manifestação invertida dessa mesma fome intrínseca por sentido. A busca por significado incondicional continua sendo a grande assinatura da nossa espécie, seja qual for o idioma ou o ritual que usamos para expressá-la. E essa é uma tensão fenomenal que continuará desafiando todo mundo por gerações. O atrito constante entre a certeza inabalável na própria fé e a necessidade de caminhar de mãos dadas com a diplomacia num mundo que nunca foi tão conectado e, ao mesmo tempo, tão fragmentado. O estudo por trás da evangelização de grupos religiosos levanta questões muito mais profundas sobre quem somos do que uma leitura superficial poderia sugerir. Com certeza absoluta. O esforço humano para sistematizar o divino sempre vai bater nos limites da nossa própria linguagem e cultura. E analisar como as tradições lidam com quem está fora da sua bolha é, em última análise, um espelho de como lidamos com a nossa própria ansiedade existencial. Por isso, encorajamos vocês que estão acompanhando a nossa mesa a buscarem o material original. Leiam a lição 8, explorem as referências bibliográficas, confrontem as ideias com as suas próprias premissas. Avaliem onde residem as possibilidades reais de encontro entre crenças diferentes. Porque, no final das contas, voltando àquela imagem inicial da nossa discussão, a sala fria do raio-x pode até nos dar um diagnóstico binário confortável na sua clareza técnica. Mas a vida real não acontece no raio-x, né? Exatamente. Ela acontece quando tiramos o jaleco e saímos para o corredor movimentado do hospital, lidando com pessoas em toda a sua complexidade, dores e esperanças. E nesse corredor, a precisão teológica raramente cura alguém se não vier banhada em empatia genuína. Continuem questionando, continuem buscando. Um abraço e até a próxima análise.